Então, Paula, até porque até aqui, e agora confirmado também pelo deputado Eduardo Bolsonaro, vem um discurso muito inflamado durante muitos meses do presidente Luiz Inácio, né? O presidente de um Brasil muito estranho, alinhado com ditaduras e ayatolás, enfim, estamos sempre falando disso aqui. E aí a nossa excepcional produção fez um vídeo dos melhores ou piores, né, momentos, as falas do Lula que atacam o presidente americano e o dólar de maneira muito enfática. Eu acho que a Kamala ganhando as eleições é muito mais seguro da gente fortalecer a democracia nos Estados Unidos. Então nós agora temos o ódio destilado todo santo dia, temos as mentiras destiladas todo santo dia, não apenas nos Estados Unidos, mas na Europa, na América Latina, em vários países do mundo. É o fascismo e o nazismo voltando a funcionar, sabe, com outra cara. Ele não foi eleito para mandar no mundo, ele foi eleito para governar os Estados Unidos. Cadê o respeito ao livre trânsito do ser humano se você tem livre trânsito do capital? Cadê o livre comércio que foi tão apregoado? Então é esse país que nós estamos construindo e que vamos construir. Não vamos aceitar nenhum desaforo. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato para ir ficar tentando lamber as botas do Trump. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É assim que a gente vai governar esse país. É inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Se você concorda ou você não concorda, silencie. As últimas decisões anunciada pelo presidente dos Estados Unidos de taxação de comércio com todos os países do mundo, de forma unilateral, joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo. Você veja que os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história que os Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei. E nesse mundo conturbado, um mundo em que você tem presidente de uma nação do tamanho dos Estados Unidos, que deveria primar pelo discurso, deveria pensar o que falar, deveria ser menos internet e ser mais chefe de Estado. Eu acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Quando for com os Estados Unidos, ela passa pelo dólar. Mas quando for com a Argentina, não precisa passar. Quando for com a China, não precisa passar. Quando for com a Índia, não precisa passar. Sabe, quando for com a Europa, discute-se euro. Ou seja, ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Que compilado vergonhoso, né? Não somos apenas um anão diplomático nas mãos do Lula. O Lula é uma ameba diplomática. Eu queria trazer aqui, Paula, provavelmente o Silvio vai se lembrar do ex-embaixador do Brasil, Rubens Barbosa. Eu estava vendo uma entrevista dele hoje de manhã, ele falando, né, de tudo isso. Nos tempos áureos, né, embaixador dos tempos áureos do Itamaraty do Brasil, da diplomacia brasileira, e ele disse o seguinte, que os países que pensaram em enfrentar os Estados Unidos voltaram atrás até a Europa como um todo. E por que o Brasil não poderia voltar atrás e sentar à mesa de negociação? Ele complementa, não temos alternativa, temos que negociar.
A China tem moeda de troca com os Estados Unidos. Terras raras, chips de computadores, os americanos por um lado, os chineses com as terras raras para o outro, e o Brasil não tem, ele defendendo. E lembrando que a China também, né, é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, que a China não vai simplesmente cegamente fechar os olhos e ficar ao lado do Brasil. E aí, dentro desse contexto todo das tarifas impostas ao Brasil, o Marco Rubio, por exemplo, e o ex-embaixador Rubens Barbosa menciona isso na entrevista dele. O Marco Rubio ligou para mais de 80 países convidando para sentar à mesa e discutir várias coisas. E já que estamos falando de Marco Rubio, hoje uma outra notícia que foi bastante vinculada aqui nos Estados Unidos foi o ato das sanções aplicadas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, através do secretário Marco Rubio, a um membro da ONU. Sim, ontem ele postou o seguinte: hoje imponho sanções à relatora especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Francesca Albanese, por seus esforços ilegítimos e vergonhosos para incitar a ação da Corte Criminal Internacional contra autoridades, empresas e executivos americanos e israelenses. A campanha de guerra política e econômica de Albanese contra os Estados Unidos e Israel não será mais tolerada. Sempre apoiaremos nossos parceiros em seu direito à autodefesa. Os Estados Unidos continuarão a tomar todas as medidas que considerarmos necessárias para responder à guerra jurídica e proteger nossa soberania e a dos nossos aliados. Portanto, Paula, o novo xerife, aquele que está defendendo a paz, a lei e a ordem nos Estados Unidos e no mundo, não está contra o Brasil. Ele está contra regimes totalitários e agentes políticos que querem desestabilizar a liberdade no mundo.